Uma das coisas também, só para completar essa questão de perdas de energias, é reclamar. Não tem, sabe, não tem um desgaste maior em outros processos do que a reclamação. Quando a pessoa reclama, há uma explosão química dentro do cérebro, que todas as células do seu corpo vibram em desgastes energéticos. Jesus Cristo nos alertou: a tudo rendei graças aos céus. A reclamação é queimar nota de R$100. Compreende? Você tem ali, você tem uma fortuna, aí você reclama, você vai lá e queima uma nota de 100. Chegará um momento que sua fortuna não tem mais nada. Então a pessoa tem a saúde, tem a juventude, mas se ela vai reclamando, ela vai queimando seus fatores energéticos, fluido vital. Por isso que qualquer trabalho que você vai fazer que você reclama, aquele trabalho fica muito mais difícil, mais pesado e mais demorado. Entendeu aí? Você vai pegar um peso, você fala assim: esse negócio está pesado demais. Você não consegue pegar. Mas aquela pessoa, isso aí a ciência estudou isso até entender. Aquela pessoa que chega no extremo da vida ou de alguém que ela ama e cai um objeto sobre ela que pesa 200 quilos, o que ela faz? Ela arranca aquele objeto. Ela tem força para tirar aquele objeto. Não é? Mas por que ela reclamou com 10 quilos e ela consegue mover 200? Porque ao reclamar ela perdeu 190 joules de força. E ela só sobrou 10 para pegar aquele objeto de 10 quilos. Então vamos falar que 1 joule e 1 quilo. 1 joule de força para ela pegar 1 quilo. Então tem pessoa que reclama para pegar um saco de arroz de 5 quilos. Por que a humanidade hoje está frágil? Por que os jovens hoje não conseguem pegar em peso? Porque colocaram na cabeça deles que é pesado, que não pode, que não deve. Não é? Não é assim? Quando você vai fazer uma obra que você fala assim: nossa, isso é difícil demais, ela se transforma em quase impossível de terminar. Mas a hora que você fala: isso é moleza, vou resolver isso agora. Então as suas forças se multiplicam. Então um dos aspectos do médico tem que ter cuidado é com as reclamações. Nós estamos vendo aí, nas casas espíritas, adotando o passe coletivo. Por que o passe coletivo? Porque o passe individual é pesado demais. Está entendendo isso? Então aí acontece a grande dificuldade dos médicos, a problemática dos médicos, a problemática na casa, e os pacientes que ficam ali sem conseguirem, não é? Ontem uma pessoa tentou negociar um tratamento para outra comigo. Aí tentando me convencer por convencer, e eu tentando ser o mais educado do mundo. Ah, mas fulano falou que não vem, vai para o outro centro, porque aqui é muito disciplinado. Falei: ah, que bom, graças a Deus que ela vai para o centro. Mas lá ela vai a hora que quer, o tratamento faz como quer. Aí eu perguntei: você já foi lá, já resolveu o tratamento? Ele: não. Eu falei: ah, então tá bom. Entendeu aí? Aí no setor marista, não sei qual centro é, não quer nem saber. Entendeu? Ah, mas lá o paciente não tem essa disciplina, o paciente pode faltar, pode ir. Falei: tá, e resolveu o tratamento? Não. Falei: tá vendo aí porque é a nossa disciplina? Porque a nossa disciplina o tratamento vai resolver. Pronto. Isso é isso aí. Reclama pela disciplina. Quer quebrar a disciplina. Mas no outro que é indisciplinado, preste atenção nessa pequena frase. Reclama porque está em disciplina. Quer que abre um espaço na disciplina para uma pessoa ficar indisciplinada. Mas no centro que fez o tratamento várias vezes, não resolveu porque o centro é indisciplinado. Conseguem achar uma lógica nisso aí?
Olha, eu quero que aqui seja indisciplinado, mas essa casa tem que dar, mas o tratamento tem que funcionar. Entenderam aí? São essas pegadinhas espirituais que o médico tem que estar 24 horas vigilante. Se ele reclamar de qualquer coisa, ele está fazendo sua queima de energia, queima do seu patrimônio, da sua riqueza. Qual a maior riqueza de um ser humano? Sua saúde, seu equilíbrio mental. Entendeu aí? Se não tiver saúde e equilíbrio mental, ele tem vida? Vegetativa. Tem família? Não. Tem trabalho? Não. Mas os fatores energéticos ainda estão dentro dele, movimenta-se em dor e sofrimento. A importância da prece. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. Em capítulos passados, já comentamos a respeito da importância da oração fervorosa e ardente como um veículo de magnetização. Repetimos nova citação, com o mesmo conteúdo, para renovar as considerações anteriores, mostrando-nos mais uma vez que a oração como magnetização mental é imprescindível às ações da corrente desobsessiva, seja favorecendo o concurso dos bons espíritos, harmonizando e integrando a equipe dos servidores encarnados e desencarnados, sejam dirigindo aos doentes do corpo e da alma uma salutar corrente fluídica. Como desenvolver a mediunidade curadora? Só um minutinho, Sam. Essa questão da prece, ela é muito importante que a gente entenda isso. A prece é uma invocação mental que liga ao ser que faz, ao ser que vai recebê-la. Então, se não houver essa integralidade da intenção minha com o ser que eu vou pedir, o Jesus Cristo, cada um tem seu santo de devoção, se não houver essa comunhão perfeita, não existe prece, não é uma invocação, não tem esse intercâmbio. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. A hora que você vai fazer um Pix com a conta que você não quer mandar, com o dinheiro que você não quer, acha injusto você mandar, você erra a senha várias vezes. Várias vezes. Compreende isso? Por quê? Agora você vai pagar um Pix de uma coisa que você quer comprar, que você adora. Rapaz, você passa o Pix antes de digitar sua senha, tão rápido que vai ser. É real isso. Porque você está com raiva. Ali você está achando injusto você pagar aquela conta. Você digita, você erra a senha, mas parece que a conta do banco não entra, o aplicativo está parado, mas não é tudo a movimentação da sua energia. Assim é a prece. Se nós ligamos com o benfeitor amigo, na intenção, despido de toda a intenção material, é onde a nossa alma eleva-se. E aí não há sons e nem ruídos materiais. É aquela lição que está lá no Pedi Obtereis, a maneira de orar, a qualidade da prece, não estou lembrado dele. Compreende? Venturas da prece. É isso aí. Como desenvolver a mediunidade curadora? A mediunidade curadora é uma aptidão com todos os gêneros de mediunidade inerente ao indivíduo. Mas o resultado efetivo dessa aptidão independe de sua vontade. Incontestavelmente, ela se desenvolve pelo exercício, sobretudo pela prática do bem e da caridade. Este mesmo conceito é expresso por Kardec no livro A Gênese. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara,
e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Os participantes da corrente magnética, na sua quase totalidade, não são médios curadores em alto grau, obtendo resultados excepcionais. São médios que buscam curar pela influência fluídica, desenvolvendo os próprios recursos por meio do exercício, quer seja a partir do desenvolvimento mediúnico, quer pela prática permanente da assistência desobsessiva. A prática do bem e da caridade são condutas essenciais para o crescimento pessoal e aperfeiçoamento da aptidão inerente em grau menor a todos nós. Uma das questões dessa faculdade curadora tem que ser ela é muito séria, porque não é só você ficar na prática da caridade. É a intenção, é a boa vontade de fazer a caridade. E em todos os seus aspectos, em todos os momentos da vida. Se uma pessoa te maltrata, aquela pessoa, se você se sente ofendido, então você não está sendo caridoso. Então, se você proposto médio de cura, você estará se adoecendo por você mesmo. Mas antes de fazer trabalhos de caridade, antes de desenvolver o ato da cura, é necessário a absorção dos fatores energéticos que ampliam as energias no corpo humano. Antes de Francisco de Assis fazer as curas, o que ele fez? Se isolou, foi para o mato, foi para as cavernas, foi para as grutas, passaram a noite inteira de joelho orando, foi despindo-se. Compreende? Paulo de Tarso, o que ele fez? 3 anos no deserto, para desligar o ego humano. Então, desenvolver a faculdade de cura imediata precisa de uma absorção de alguns anos de desligamento dos interesses do mundo da matéria. E o principal valor que ele tem que dar é o valor da introspecção, do amor e da boa vontade. Se ele recebe 10 mil, não tem importância. Se ele perde 100, não tem importância. Faz diferença para ele. Se o médium de cura dá importância aos valores materiais, ele queima suas energias, não terá mais a potencialidade de fazer as curas. Por isso que toda pessoa, todos os templos, centros que trabalham cura e cobra, se dão mal. Se dão mal. Entenderam aí? É muito complexo. A mediunidade curadora como ciência. Retornando aos apontamentos iniciais de Kardec, no item anterior, vamos dar mais alguns passos objetivando a melhor compreensão dessa faculdade, que juntamente com as outras aptidões, explicam as possibilidades e mecanismos da corrente magnética. A mediunidade curadora, esclarece Kardec, deveria ter, por sua vez, posto que parte integrante do espiritismo. Ela é por si só toda uma ciência. No mesmo texto, linhas acima afirmam: o conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao espiritismo, mas o espiritismo que começa ainda não pode ter dito tudo, não pode de um só golpe mostrar-nos todos os fatos que abarca. Diariamente os mostra novos, dos quais decorrem novos princípios, que vêm corroborar ou completar os já conhecidos. Esse artigo já foi publicado por Kardec em setembro de 1865. Portanto, há poucos anos do término de sua missão na Terra, novos princípios surgiram, completando o desenvolvimento os já existentes. Dentre desses princípios está o emprego da mediunidade curadora na desobsessão, de forma coletiva, graças ao direcionamento do método das correntes magnéticas. Os espíritos reveladores, ao responderem à questão 388, em O Livro dos Espíritos, já antecipavam a necessidade de contarmos com a colaboração do tempo para a compreensão de todos os princípios. Veja só, essa questão muito interessante da mediunidade curadora, e bem que falou Kardec,
O Espiritismo tem um compromisso muito grande sobre isso, está muito grande mesmo. Mas é sobre nós temos que entender qual é o tipo de cura que cabe ao Espiritismo fazer ou trabalhar, e o médium entender isso, sabe? São as enfermidades psicossomáticas. Ah, mas por que então Zé Rigó e tantos outros trabalhou na cura física de tumores, cânceres e cirurgias espirituais? Jerônimo Candinho, não é? Por quê? Porque era para apresentar o Espiritismo à humanidade numa força extrafísica e para provar na ciência que a ciência sem Cristo, sem Deus, ela é apenas uma intervenção material. Então foi por isso que foram feitos milhares e milhões de curas, né? O caso Zé Rigó, se não me engano, foram 2.400.000 pessoas que ele fez curas, né? Então tinha final de semana que tinha mais gente para ele atender do que a quantidade de pessoas que moravam nas cidades que ele habitava. Entendeu? Então foram 2 milhões e tantas de pessoas em 20 anos. Se você dividir isso, dá uma soma astronômica por mês. Está compreendendo isso? Dá quase 100 mil pessoas por mês. 20 anos só dá 240 meses. 2 milhões e 400, então dá 100 mil pessoas por mês. Se você pega 100 mil pessoas por mês, 4 semanas, dá 25 mil pessoas por semana. Se você dividir 25 mil pessoas por semana, dividir por dia, você dá, em média, 3.500 pessoas por dia. Olha só a proporção. Mas por que, então, que permitiu? Por que isso foi feito no corpo? Porque para apresentar o Espiritismo ao mundo, como uma única pessoa, sem formação acadêmica, poderia transformar, curar lepra, câncer e tudo quanto é operação de coração e tudo quanto é tipo de situação, para apresentar ao mundo o Espiritismo. Assim como também Chico Xavier estava no outro patamar, quando Chico foi para a área da cura, a espiritualidade falou, para a cura, para a manifestação, para a materialização, a espiritualidade não é esse o seu compromisso, o seu é para a educação e instrução. E aí Chico começou, nós temos que escrever 30 livros. 30 livros? Nossa, 30 livros na minha vida inteira. Não, esse ano. Está entendendo isso? Então, por quê? Porque o mundo estava ávido e tinha que pegar aquele momento. Então aí acasalou Peixotinho no Rio, Jerônimo Candinho, Chico Xavier, Damo, Jerônimo Candinho. Então foi acasalando, São Paulo, outro lá que eu não estou lembrando o nome, Nordeste. E aí acasalou, todos eles fizeram alavancar o Espiritismo e atender os espíritos do velho mundo que tinham vindo para o Brasil. Aí o médio de cura foi passando os tempos, o centro foi especializando. Hoje se cura o quê? Tem que curar o quê? A alma. A alma se cura através da evangelização. E a nossa casa tem os princípios energéticos para curar da primeira vez. Mas não pode, porque tem que curar através do quê? Da evangelização. Porque é para curar, não é para erradicar o pecado, é para erradicar o pecador. Entendeu? Não é para tirar só o pecado, é para tirar o pecador do pecado. Então nós vimos aí a mulher com câncer que está saindo sangue pelas unhas, parou. Nós vimos agora recentemente uma imposição de mão, saiu de lá e pôs lá 5 ou 6 pedras dos rins, expeliu para fora. E assim tantos outros casos. Mas isso é uma intervenção energética do momento. Nós vimos, esse rapaz foi no médico com câncer para tudo quanto é lado, o médico falou, deixa aí que nós vamos ter que parar de fazer a quimioterapia, porque está evoluindo rápido demais, nunca vi isso na minha vida. Fez essa semana e só passou 2 vezes pelo atendimento. Está entendendo isso? Então, mas é para curar a ferida? Não, mas e se não evangelizar essa criatura?
Volta tudo de novo. Então, o Espiritismo, o médium de cura, somos nós com a exemplificação, através do atendimento fraterno espiritual do paciente, que vai melhorando através de algumas semanas. E aqueles que não conseguem ficar 1 hora aqui, aguarde, eles vão ficar o resto da vida no leito do hospital. Se for mais abastado, faz uma home care em casa, né? Entendeu aí? Faz uma UTI dentro do quarto, envolve a família toda, numa servidão, preparando para a próxima encarnação, a ser obediente. É isso. Olha a grandeza, a beleza, e nós fazemos isso através da corrente magnética, com cada um participando de tudo, mas vem a responsabilidade de cada um doar o que há de melhor na sua vigilância doutrinária diária, né? Fantástico. Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Destacaremos por tópico a mensagem. Primeiro, entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. Segundo, o magnetismo é o piloto dessa ciência. Terceiro, mais tarde compreendereis melhor. A seguir, vamos analisar cada item, mostrando meticulosamente o significado da resposta dos espíritos. Chamamos a atenção, antes para iniciar, para a importância das mensagens de serem citadas, porque elas esclarecem os fundamentos básicos da corrente desobsessiva e confirmam a união do magnetismo e do espiritismo. As ligações entre os seres pensantes. Revista Espírita de outubro de 1860. Encontramos 2 comunicações ditadas pelo espírito Delphine Girardin sobre o tema a eletricidade e o pensamento. As mensagens em foco mostram-nos como ocorrem as ligações entre os seres pensantes. A eletricidade do pensamento. Falarei do estranho fenômeno que se passa nas reuniões, seja qual for o seu caráter. Quero falar da eletricidade do pensamento, que se espalha como por encanto nos cérebros menos preparados para recebê-las. Tal fato por si só poderia confirmar o magnetismo aos olhos dos mais incrédulos. Surpreende-me, sobretudo, a coexistência dos fenômenos e a maneira por que se confirma reciprocamente. Sem dúvida direis, o Espiritismo os explica a todos, porque dá a razão dos fatos, até então relegados ao domínio da superstição. É preciso crer no que ele vos ensina, porque transforma a pedra em diamante, isso é, eleva incessantemente as almas que se aplicam a compreendê-lo, a dar-lhe nessa terra a paciência para suportar os males e lhes proporcionar do céu a elevação gloriosa que aproxima do Criador. Volto ao ponto de partida do qual me afastei um pouco. A eletricidade que une o espírito dos homens em reunião e os faz todos compreender, todos ao mesmo tempo, a mesma ideia. Essa eletricidade também será um dia empregada tão eficazmente entre os homens reunidos quanto para as mais comunicações afastadas. Ao denominarmos a corrente desobsessiva de corrente mento-eletromagnética, queremos chamar a atenção para a natureza eletromagnética das irradiações mentais. Ao compararmos como fazem os espíritos, os fenômenos elétricos e magnéticos, a energia mental, compreendemos melhor como ocorre e como se dá as interações entre os espíritos encarnados e desencarnados. Não resta dúvida que esse pensamento é um processo bem mais complexo que a eletricidade e o magnetismo vulgarmente conhecidos não servem de base e correlação, incentivando-os aos estudos e à descoberta de novos horizontes. A corrente magnética é o emprego da eletricidade do pensamento, de forma eficaz,
entre homens ou médios reunidos para tratamento próximo ou à distância. União realizada em torno de uma mesma ideia que se espalha por emissões recíprocas de cérebro a cérebro, confirmando o magnetismo e colocando em prática os fundamentos do espiritismo. A rapidez da ação mental. Nós temos que entender esse aspecto de uma forma bem simples, vamos falar bem grosseira. Existe um código, né? Esse código, vamos dizer assim, seria a frequência, aonde se liga. Então, nós pegamos uma frequência, acessamos um código e enviamos para aquele código a frequência daquela energia que nós ali aglutinamos, aumentamos, e junto com a espiritualidade amiga. Vamos dizer assim, um exemplo muito simples agora, né? Nós estávamos com vontade de comprar uma casa para Neguinha. Aí nós pegamos, procuramos o imóvel. Do imóvel nós procuramos o dono do imóvel. Pronto, nós já tínhamos a direção. Aí nós tínhamos que aglutinar o capital, não é? Seria as forças energéticas para curar alguém, né? Estou fazendo uma analogia, perfeito? Aí nós pegamos e buscamos alguns médiums. Olha, em vez de você doar agora o seu ectoplasma, vai doar o diroplasma, né? O didimplasma, né? Você pode. Quanto você pode? Tanto. Uns doam mais, uns menos. Beleza. Pegamos aquilo e juntou num só montante. Aí, aquele montante nós pegamos, dia aprazado, hora aprazado, transferimos aquele recurso para o objetivo. E nesse objetivo tinha um código de transferência, certo? E aquele que passou o código de transferência estava esperando esses valores. Então vocês se entenderam aí? Então nós, medianeiros, temos uma intenção. Nós aglutinamos um fator energético, ampliamos os fatores energéticos. Aí alguém precisa. Aí nós pegamos então e damos para ele o código. Olha, você fica na tua casa na quinta-feira. Olha, você vem na terça, fica na quinta, vem no sábado. Olha, lê o Evangelho. Então aí nós vamos acessar o código. E aí nós vamos emitir aquela onda, aquele patrimônio energético para ele. Seja aqui dentro da casa, seja fora da casa, seja no nosso lar, fora do lar. Se aquele lá tiver em sintonia, ele vai receber 100%. Se ele não tiver em sintonia, ele vai receber. De qualquer maneira, ele vai receber. E aí, de acordo com o pensamento, o momento, ele vai descendo sobre ele os fatores energéticos até chegar aos 100%. Pode ser fracionado ou pode ser total. Mas se ele for na hora, ele recebe total. 100% total. Se não for, ele vai perdendo as frações do tempo. Assim, se essa pessoa não recebesse o dinheiro na hora, se recebesse daqui 5 anos, o dinheiro dela ficaria muito abaixo do valor. Não é? Porque ia descapitalizando, perdendo os valores do dinheiro. Não é? Não ia sendo corrigido o valor do dinheiro. Entenderam aí? Tanto que isso é interessante. Entanto que, se nós tivermos eu junto, todos na corrente, fulano, beltrano, ciclano, nós juntamos todos os valores psíquicos, emocionais de vida, vai lá nas tampas esses valores. Ninguém vai doar mais, ninguém vai doar menos, todo mundo vai doar a mesma quantidade e isso vai chegar no fator benefício 100% daqueles que precisam. Aí vem uma coisa interessante, né? Aqueles que doam, se ele doa muito é por quê? Porque ele tem muito. E se ele tem muito, se ele doar muito, o que acontece com ele? Recebe muito. Entendeu aí? É dando que se recebe, Francisco de Assis. É lindo demais, né? Eu fico encantado com o espiritismo. É tão simples. A rapidez da ação mental. Vou completar meu pensamento. Incompleto na última comunicação, eu falava da eletricidade do pensamento e dizia que um dia ela seria empregada como é a sua irmã,
a eletricidade física. Com o efeito reunidos, os homens desprendem o fluido que lhe transmite com a rapidez do relâmpago as menores impressões, porque jamais se pensou nesse meio, por exemplo, para descobrir um criminoso ou para fazer as massas compreendam a verdade da religião do espiritismo. Nos grandes processos criminais ou políticos, os assistentes dos dramas judiciários puderam todos constatar a corrente magnética que pouco a pouco forçava as pessoas mais interessadas a ocultar o pensamento, a descobri-lo, até mesmo a se acusar, pois não mais podiam suportar a pressão elétrica, que malgrado o seu fazia brotar a verdade. Não de sua consciência, mas do seu coração. Foram dessas grandes emoções, o mesmo fenômeno ocorre fora dessas grandes emoções, o mesmo ocorre nas ideias intelectuais, que se comunicam de cérebro a cérebro. O meio já foi, pois encontrado. Trata-se de aplicá-lo. Reunir no mesmo centro homens convictos ou homens instruídos, e lhes opor a ignorância ou ao vício. Essa experiência deve ser feita conscientemente, e são mais importantes do que os debates sobre as palavras. No dizer do espírito Delphine Girard, as ações mentais de homens convictos e instruídos, opondo-se à ignorância e ao vício de forma consciente, empregando a eletricidade do pensamento, é uma experiência mais importante do que os debates sobre as palavras. O que a corrente magnética desobsessiva, senão um dos métodos que permite colocar em prática de forma criteriosa essa realidade. A diferença é que esses homens, além das qualidades mencionadas, possuem aptidões mediúnicas, podendo atuar tanto em relação aos encarnados quanto aos desencarnados, combatendo a ignorância e os vícios em ambas dimensões da existência, sem que haja necessidade dos debates evangélicos em doutrinações verbais. Entenderam aí por que eu não doutrino? É só mental. Não precisa falar. Então você pega aí, falou, para fazer experiência, pegue homens ignorantes e homens virtuosos e homens ignorantes e viciosos. Esses aqui oram por aqueles, eles transformam eles. Não é? Porque o flui uma energia magnética, uma energia elétrica, que invade o sistema nervoso das pessoas, dos espíritos, aqui na Terra e fora dela. Para a gente entender o tanto que a humanidade avançou, e nós estamos num momento extraordinário da vida humana, que antigamente uma pessoa obsediada, num estado de loucura, de esquizofrenia, de ouvir vozes de agressividade, fazia uma loboterapia. Sabe o que é a loboterapia? Uma haste, um haste de metal que era enfiada bem no centro da cabeça e descia desse tanto no cérebro e colocava choque elétrico. A pessoa tomava choque nos seus lóbulos, por isso chama loboterapia. Então entrava lá nos lóbulos cerebrais e dava choque. Hoje precisa disso? Hoje nós damos choque de jeito? Com a imposição das mãos. Porque sai magnetismo, eletricidade de nós. Aí, ó. Traz todos aqui, ele tem que enfiar uma haste na cabeça, tudo doido. Né? Mas não, vai lá, toma um passo. Põe 2 dedinhos na fronte. Dá um rotatório no coronário, segura o bulbo. Né? Compreende? Desbloqueia alguns centros de forças, de energias. Olha lá, a pessoa voltando à natureza. Se ela quiser. Se ela não quiser, ela dá vazão para as energias negativas. E continua a vida negativa. Aí, porque tem instrução, tem evangelização, tem oportunidade de trabalhar na caridade, na fraternidade. Não faz? Vai tomar choque lá no outro lugar, então. Hein? Vai voltar para a loboterapia espiritual das trevas, não é? Porque acontece isso. Ela não quis. Porque quando a pessoa quer, com a ajuda espiritual, ela vence. Vence ou não vence? Vence. O Evangelho fala com pouco esforço, né?
Mas nós temos o saco da desculpa, o desculpismo é grande demais. As reuniões dos médiuns em ações vibratórias levam à emissão de fluidos que lhe transmite com rapidez do relâmpago. As menores impressões explica-se mais uma vez o porquê da dinâmica, rapidez e eficiência da corrente magnética desobsessiva. Segundo a mensagem, este meio pode ser utilizado de várias maneiras. Da descoberta de um criminoso à ação sobre as massas, levando-as a perceber as verdades das religiões do espiritismo. A corrente magnética vibratória formada age, por exemplo, sobre os criminosos, forçando-o a revelarem os pensamentos mais ocultos, ou transmitindo de cérebro a cérebro as ideias intelectuais. A doutrinação mental realizada a partir dessa emissão é principalmente no momento da recepção da cadeia desobsessiva. É a expressão do uso superior dessa realidade inconteste. A salutar corrente emitida alcança os desencarnados, forçando-o pela potência e pela qualidade de emissões a revelarem os mais íntimos pensamentos e, ao mesmo tempo, perceberem as imagens preparadas pelos técnicos e arquitetos espirituais, conduzindo-os a uma nova tomada de consciência, passando a receber pela comunicação de cérebro a cérebro as ideias amorosas e generosas emitidas pelos servidores encarnados e desencarnados. O mesmo fenômeno ocorre com o paciente encarnado, que ao receber o passe espírita e as irradiações da corrente magnética, renova os fluidos e os pensamentos, permitindo a reflexão mental e a mudança de hábitos e condutas. A corrente mento-eletromagnética exerce uma espécie de pressão vibratória ou elétrica, indução mental, agindo na área emocional e intelectual de quem a recebe, levando-o a revelar-se e, revelando-se, permite o socorro espiritual, abrindo as portas da recuperação moral. Um dia, a eletricidade do pensamento será empregada como é a sua irmã, a eletricidade física. A corrente magnética desobsessiva é a concretização dessa previsão. Um dia é o nosso hoje. Olha que extraordinário. Esses experimentos de uma corrente magnética psíquica sobre o outro, fazendo aflorar aquilo que estava dentro do inconsciente dele, aí falou dentro do coração, mas é uma forma de expressão, é no inconsciente, né? Então, aqueles crimes, aquelas coisas que eram ocultas. Então, na guerra usavam muito isso, né? Principalmente quem começou a fazer muito isso foi a Rússia, que tinham médiums magnetizadores, videntes, que colocavam então aqueles criminosos, aqueles espiões que tinham a habilidade muito grande de mentir, né? E eles que estavam ali fazendo jogo duplo, e aí colocavam esses medianeiros que eram magnetizadores e com força mental, e eles ficavam orando no outro enquanto era interrogado. Logo o cara chegavam ali 4, 5, 6 horas depois, o cara debulhava tudo que estava no inconsciente dele. Então, isso foi um experimento muito fantástico, né, para comprovar a força mental e o tanto que ela interfere no campo físico das criaturas. Nós fazemos isso aqui toda semana. O espírito chega falando que é bonzinho, o espírito falando que é fulano, que é Beltrano. Logo, desnuda-o. O espírito chega lá colocando numa pompa muito grande, como eu sou isso ou aquilo. A hora que dá o desnudo, daquela ilusão hipnótica, ele cai em si, olha para ele está todo deformado. Aquelas mulheres achando que são as Angelina Jolie no auge da vida dela, a hora que você faz a limpeza e adentra no inconsciente e tira o hipnotismo, a ilusão plasmada de como ela está se enxergando, ela vê a realidade e ali cai em transe, e arrepende-se e aceita o auxílio e socorro. Isso é feito toda semana, cotidianamente nessa casa. Então nós temos que ter a única coisa que a gente precisa ter, você sabe o que é? Você sabe o que dá a capacidade de fazer isso? A verdade.
Se a pessoa mentir uma vez no dia, ela não consegue mais. Não pode ter mentira. Como você vai retirar a verdade de uma pessoa sendo que você está com uma mentira em si? Entendeu aí? O médium não pode mentir. Então hoje nós temos duas tarefinhas muito grandes para vencer em nós. Parar de reclamar e parar de mentir. É quase descomunal, né? Essa tarefa. Compreende isso? Você não precisa falar a verdade, mas então não minta. Tem coisa que você não pode falar a verdade, então não minta. Então aquelas mentirinhas de brincadeira, até aquilo funciona. As trevas, para você perder o fator energético. Não é? Compreende isso? Porque tem que sair a verdade dentro da alma, do espírito. E quem vive a verdade, ele tem toda a qualidade energética. Então a doutrinação verbal, ela perde-se muito pela a problemática que fala aquilo que não se vive. Então a força verbal perde o significado para quem escuta. Porque quem escuta, ele está no estágio de espírito. Ele sente o processo vibracional das palavras. Né? Compreende isso? Agora, mente a mente não mente. Mente a mente tem como mentir. Aonde realça todo o potencial. E aonde, ampliado pelos valores espirituais, busca-se as verdades no pretérito, traz para o presente, visualiza-se o futuro, a criatura cai em prantos. Porque enxerga em si a realidade, a verdade. Porque o ego, a vaidade, o ódio, o ciúme, a luxúria, a possessividade faz que a pessoa não enxergue a verdade, enxergue só aquilo que ele quer enxergar. Lembra lá do livro Os Mensageiros de André Luiz, o avô de André Luiz pegava lodo falando que era ouro. É lá, Joana? Não é? Compreende isso? Aí, e cada caso é um caso. No livro Libertação, o magnetizador fala para a mulher: tu é uma loba. Ele magnetiza ela acredita que é a loba, porque antes ele falou: quem faz isso é só um animal. A loba mata seus próprios filhos. E você está matando os filhos. Matou tanto seu quanto dos outros. Então você é uma loba. Então ele plasmou mente a mente, como já estava o princípio da culpa nela, ela acatou aquela imagem e ela recebeu como um magnetismo trevoso. É assim que faz macumba, gente. É assim que desmancha macumba. Entendeu? É isso aí. Então, quando nós invocamos agora, esses dias, as magias feitas, trouxemos para cá, foi através de quê? Da eletricidade psíquica. E aí ela trouxe ela, plasmando o espírito que fez, trouxe, estava ali incorporado, pôs ali, e ali pegou e pôs fogo, incinerou mentalmente, pegou fogo, acabou, aquela magia acabou. Os fatores energéticos dela perdurarão, mas aquela acabou. E aí, nesse fator energético, cabe àqueles que passou desligarem da causa que foi feita a magia. Se não desligar, mantém o fator energia psíquica, vai reacendendo outras magias. Entendeu? E elas ia reacendendo magia, ela cai para o campo do coração, vontade, manifestação. Pronto, plasmou de novo. Entendeu aí? Compreende? É simples. É tudo um jogo de matemática. É tudo uma matemática simples. Né? Você quer fazer gelo? Tem que ter água. Se você não tiver água, não tem gelo. Ah, mas a água vai virar gelo? Não. Precisa do terceiro fator. Segundo fator. Qual que é? O congelador. Entendeu aí? Então, esse é todo aspecto de trabalho espiritual, magia, feitiçaria, prosperidade, decadência, doença, enfermidade, saúde, equilíbrio. Então, princípio, vontade, energia mental. Transformar vontade que é abstrata, energia que é abstrata, em situação. Pronto, plasmou, aconteceu. Tanto para o bem quanto para o mal. Em nós e nos outros. Os outros desejam mal para mim. Eu sinto o balangado, né? É igual o vento, cara, vou jogar um furacão no você. Peraí.
Eu vou segurar para o furacão passar. A hora que o vento estiver canto, eu construo um barco à vela e vou embora. Perto o vento a vela. Assim é magia. Ah, jogou uma magia? Então vou orar mais, vou rezar mais. Grudar na raiz da verdade. Pronto, segurei. Né? Vai passar. A hora que ela começar a passar, eu uso aquela energia para poder fazer o bem ao próximo. E o primeiro que eu vou desejar ao próximo é quem? Quem fez a magia. Pronto, a hora que eu fazer isso, eu peguei aquela magia e transformei ela em energia para propulsão motora para mim subir, crescer, fortalecer. Entendeu aí? É isso. Dá para encerrar aí? Ou... Dá. Dá? Então, considerações finais, já anota lá o dia. 30/11, 26. Foi boa hoje, hein? Eu fico encantado com esses estudos. Aprende mais. Considerações finais. É muito gratificante, né, a questão do estudo em si, para a questão, não assim, apenas só do conhecimento, porque eu acredito que todos aqui já têm lá a questão do conhecimento. É mais pela questão da gente reaprender, né? Como o livro vem citando várias vezes, ele vem revisando por vezes. Então essa revisão é que se faz necessária também nas nossas vidas, como médico, como trabalhador, como pessoa, como ser humano em si. E a cada dia de estudo é mais essa renovação mesmo. E agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Graças a Deus, né? Fantástico, né? E aí cada um faz desse aprendizado, desse conhecimento, aquilo que tem na vontade no coração. E o resultado será de acordo com aquilo que fizer. Transformar a energia em acontecimento. Né? Nós podemos fazer a magia do amor. A magia do amor transforma a vida, a alma, o ser e o planeta. Escolhe entre você e você fazer a prece. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, essa tarde de domingo, Senhor, onde podemos comungar e poder absorver, Pai, os Teus ensinamentos, a Tua verdade, as Tuas palavras, e assim, Senhor, colocar em prática em nossas vidas, fazendo as nossas escolhas diante, Pai, do que nos é ofertado. Senhor Jesus, rogamos a proteção dessa casa, Pai, ao mensageiro de mundo, e depois rogamos a proteção de Deus dessa casa, a figura do Senhor geral também, e todos os trabalhadores que precisam. Pai, até os filhos, pedimos, Pai, a proteção de todos os nossos pais, e a proteção de Cristo, durante todo o tempo que estamos. Nós temos que nos entregamos, Senhor, Pai nosso e Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ó Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Reconosce cada dia, Pai, perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar as nossas ofensas. Não nos deixes cair nas tentações e livrai-nos do pecado. E Deus, que nós precisamos.